grande questão agora que envolve o Flamengo é a pressão fortíssima que é feita não só por torcedores, mas por praticamente toda a diretoria do Flamengo, do presidente Rodolfo Landim, pela saída do Jorge Sampaoli. Mas as semelhanças entre Bandeira de Melo e Rodolfo Landim são realmente impressionantes. Se Bandeira de Melo se fechava nas decisões do futebol com Fred Luiz e Rodrigo Caetano e só saía bobagem, era uma péssima gestão do futebol, o mesmo acontece hoje com Landim tomando as decisões ao lado do Marcos Braz e do Bruno Spindel. E ele não quer abrir mão do técnico, mas está sendo pressionado, foi pressionado ontem à noite, na madrugada, e continua sendo. Tá? Pessoas da diretoria, várias pessoas continuam questionando a manutenção do Sampaoli, acreditam que a única maneira de ser competitivo domingo é abrir mão do técnico argentino, colocar alguém no seu lugar para ver se o time funciona, né? Para ver se os jogadores conseguem executar algo parecido com o jogo contra o Botafogo, contra o Fluminense, os dois jogos contra o Grêmio, o segundo tempo contra o Palmeiras, partidas em que o time foi realmente competitivo contra adversários que não são fracos, né? E quando conseguiu boas exibições e vitórias até. Então, essa é a mentalidade geral, praticamente. Não tem ninguém defendendo o São Paulo, a não ser os três. Até porque o São Paulo também comete muitos erros, e ontem teve um momento que acho que simboliza bem a situação, parada técnica para hidratação na metade do primeiro tempo, o Dorival com um tablet lá dando orientações aos jogadores do São Paulo, e do outro lado, o auxiliar do São Paulo conversava com alguns jogadores, outros falavam entre si, outros bebiam água, a televisão mostrou, a transmissão mostrou, e o São Paulo andava para lá e para cá, sozinho. Ou seja, o que é aquilo? Pode dar certo? Não tem como dar certo. Evidente que não tem como dar certo. Muitos erros técnicos, a presença do Matheus Cunha no gol é responsabilidade dele. Eu já falo isso há um tempão, já fui quase cancelado por rubro-negros, porque eu comecei a falar sobre isso muito lá atrás. Que esse rapaz não sabe jogar com os pés coisa nenhuma. Basicamente, ele não dá uma linha de passe, ele não troca um passe curto, ele só rifa a bola. De vez em quando, uma bola esticada encontra o destino, um companheiro que domina e dá sequência a uma jogada. Ontem isso não estava acontecendo, praticamente não aconteceu. Né? É um goleiro que tem dificuldade na saída do gol, tomou 3 gols de cabeça do Olímpia, falhando pelo menos em 2 deles, da eliminação da Libertadores. Não foi só culpa dele, claro, mas ele errou, né? Falhou contra o Atlético Paranaense na quarta-feira, quando nem deveria ter jogado. O São Paulo ele age tão mal com o grupo que ele preparou o Rossi durante 10, 11 dias para jogar contra o Atlético. Como o Matheus Cunha voltou mais cedo do que o esperado da viagem ao Marrocos, por conta do terremoto naquele país, onde o Brasil pré-olímpico, né, jogaria mais uma partida, ele chegou e jogou. Ou seja, o outro treinou, comprou passagem, avisou o pessoal da Argentina, comprou passagem para a família, tudo para ver o jogo do Espírito Santo, o resultado não entrou em campo. Isso vai minando cada vez mais a relação dele com vários e vários jogadores. É realmente uma falta de habilidade assustadora. E o Matheus Cunha não se justifica, que é um goleiro jovem ainda, que pode vir a ser um grande goleiro, mas ele não é um Júlio César, que foi um fenômeno do Flamengo no começo do século. Quando ele entrou um dia no lugar do Klemer, ele nunca mais saiu. Mas o Júlio César, ele dava vitórias ao Flamengo, ele evitou o Flamengo ser rebaixado, ele salvava o Flamengo. O Matheus não enterrou, como o Ayrton Lucas foi patético ali, se esfarelando numa disputa, tentando cavar uma falta que não houve. Agora, se o goleiro fica debaixo da trave, o Calera recebeu um cruzamento que a bola veio morrendo, não foi aquela cabeçada fulminante, ele ia tentar colocar, ele cabecearia, o goleiro apenas faria a defesa. Não teria como o Calera cabecear com força. Ele só poderia colocar. Colocou por cima do goleiro, porque saiu e ficou no meio do caminho. Antigamente diziam que o goleiro saiu caçando a borboleta, né? Foi mais ou menos o que fez o Matheus Cunha, que não é goleiro para ser titular do Flamengo. Aí a diretoria, com todos os seus defeitos, contratou um goleiro do Boca Juniors que não joga. Está lá quase 80 dias e não joga. Então o São Paulo, realmente, ele não se ajuda. Mas a pressão continua em cima do presidente do clube para que ele saia, São Paulo, saia e alguém assuma. Alguém pode ser o Mário Jorge, técnico do Sub-20, pode ser um técnico interino, aí é um problema que eles teriam que resolver correndo. Tem jogo quarta-feira contra o Goiás em Goiânia, né, e o domingo o jogo contra o São Paulo. Se o Flamengo se organizar minimamente, se o Flamengo conseguir competir, o que ontem não aconteceu, é óbvio que o Flamengo tem chance no domingo. É uma vitória simples para levar para os pênaltis, uma vitória por 2 gols é muito difícil. Agora, jogando, que jogou ontem, com essa situação, apesar de toda a mobilização feita pela torcida, aí não vai ter chance nenhuma. Eu acho que com o São Paulo a missão é praticamente impossível. Sem ele, o Flamengo passa a ter uma chance, não é muito grande, mas é razoável até.